Você sabe, né? No Restauração da Alma tem louvor de Deus para você. A palavra do Senhor liberada para iniciarmos hoje, e ouça esse louvor, é fique firme. Fique firme, diz o Senhor. Fique firme no caminho, fique firme na espera, porque você vai entender comigo a palavra que o Senhor, Ele traz hoje no Restauração da Alma. Porque Deus, Ele quer que você acesse a promessa. Deus, Ele quer que eu e você acesse Canaã. Deus, Ele quer que eu e você entrai benditos do meu Pai, que fez a vontade do Pai de Jesus Cristo. A vontade de Deus aqui neste mundo. Então Deus diz, fique firme, fique firme, fique firme. E você irá pensar comigo, refletir comigo, e as palavras de Deus vai se acomodar dentro de você. Então, no dia mau, no dia da dor, no dia do caos, eu e você ficaremos firmes. Então, irei trazer o testemunho de alguns servos de Deus, servas de Deus, filhos e filhas que perseveraram e enfrentaram o choro, mas também receberam, acolheram e viveram o dia de alegria. Então, em um momento eles estavam tristes, mas em outro momento eles estavam cheios de alegria no seu coração. Porque o mesmo Deus que anunciou o caos também devolveu para o físico, a estabilidade e a alegria que foi tirada dos discípulos de Maria, e você vai entender comigo esta palavra. Mas ouça esse louvor em nome de Jesus. Você me verá também louvar esse louvor, porque eu não sei se será permitido na plataforma, porque precisa da autorização, né, de quem recebeu de Deus esse cântico, tem os direitos autorais. Então, para você ouvir, porque é do Senhor, Ele quer que você ouça esse louvor, parte dele, assim nos diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Fico feliz em poder trazer de Deus essa palavra. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece que é tão dura, mas é preciso pra te fortalecer, não é pra te matar. Vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será Somos a geração que fala de Jesus Cristo. Ele está vivo, igreja. Você vai ver. Quando o tempo chegar, Deus vai honrar você. E vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não. Toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar. A alegria que te espera. Persevera. E não vai parar. A ordem do Senhor é para continuar. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. É por isso que no dia mau, você tem que ter certeza. Eu fico porque eu amo a Deus. Porque a vergonha traz uma voz, a multidão vai trazer uma voz. Tudo vai pressionar o físico. Mas algo que o Espírito Santo falou e que eu preciso liberar para você antes que eu me esqueça é: a dor não impede Deus de cumprir a promessa. A dor que você está sentindo agora, que você está vivendo agora, não tem como impedir Deus de cumprir a sua palavra. O físico, ele vai trazer uma pressão psicológica. A voz da vergonha, a voz da zombaria,
a voz da multidão, a voz daqueles que quer que você prove que você é filho de Deus, prove que você é filha de Deus. Então, vai aferir, vai incitar a tua identidade em Deus. Jesus é aquele que está ali. E ele não é qualquer pessoa. Ele é a pessoa mais poderosa que o universo, que o mundo, que a humanidade já teve nesta terra. Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. E ele não usou do seu acesso para matar pessoas, para trazer o mal a pessoas. Então ele é o nosso exemplo. Ele passou por muitas coisas e nós vemos a proteção de Deus sobre a sua vida. Então, quando Jesus está ali na cruz, ele está sendo incitado a desistir de mim, de você. Ele está sendo incitado a nos tirar a nos deixar debaixo de maldição. Mas por causa da permanência dele temporária, porque era necessário aquele sofrimento, mas não era algo que se perduraria por toda uma vida de Jesus Cristo. É necessário, é temporário, porque há muitas pessoas que acreditam dentro de si, porque de verdade, se você acredita que o sofrimento ele tem que ser permanente dentro de você, a fé morreu. Mas Jesus, ele te ressuscita hoje, para você entender que esse problema, que essa situação, que essa dificuldade foi necessária, mas que Jesus chega no cenário para devolver a alegria que o cenário perdeu, que o físico perdeu. Na tua vida, Marta, na tua vida, Maria, na vida de Lázaro que está morto e já fede e já cheira mal, diz o Senhor. Na tua vida que é mãe e que vê, Maria está ali vendo Jesus daquela forma, veja, amar a Deus, irmão, veja. Amar a Deus também é permitir que o propósito na vida do outro, eu e você, não interrompa. É confiar em Deus. Você vê o seu filho na cruz e não se entregar ao desespero, porque guardava tudo no coração que de Deus recebeu. Tem consciência de tudo que a vida do seu filho carrega. É confiar em Deus, é depender de Deus e não do físico. Isso é amor a Deus. Então, para Jesus ficar na cruz, ele amou o Pai. Ele amou o Pai. Ele glorificou ao Pai. A vida dele era fazer a vontade do Pai. Então, o interno da igreja de Jesus Cristo tem que estar alicerçado no seu amor por Deus. Porque o dia mau, a tribulação, o caos, ele chega. E o que vai nos fazer permanecer crendo é porque nós amamos a Deus. Nós amamos o Pai. E a nossa vontade neste mundo é realizar, é ser útil, é ser a fonte dele neste mundo, para que ele possa passar. Abrimos mão da nossa própria vida, nosso próprio querer, para viver o querer de Deus, a vontade de Deus e os planos de Deus. Porque veja o que o Espírito Santo trazia de entendimento à minha mente, e agora eu vou ser fonte, eu vou compartilhar. Você acha mesmo que as obras do mal, ele está preocupado em tirar carro, em tirar bens materiais, títulos nesse mundo, porque ninguém vai chegar no céu como advogado, ninguém vai chegar no céu como juiz. Isso é algo desse mundo, são responsabilidades territoriais, são cargos e que devem ser exercidos para o bem e não para o mal. Não pode ter favoritismo, amigalismo, não. Tem que ser com igualdade e com equidade. Mas, claro, seres humanos são livres.
e se dão ao mal, porque endurece o seu coração, porque se entregam à vaidade e ao egoísmo. E assim, ao invés de fazer a vontade de Deus, fazem a vontade dos homens. Não foi assim que Jesus, ele falou para Pedro? E agora me traz o Espírito Santo de Deus, lá em Mateus capítulo 16. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Jesus, ele diz para Pedro, deixa eu só procurar aqui. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Aleluia, Mateus capítulo 16, verso 21. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos. Você quer saber por que eu estou assim, sem maquiagem? Porque Jesus, ele era tão humano, tão presente, tão entregue na missão que Deus, ele entregou, que até a sua vulnerabilidade ali, sua exposição, pegam suas vestes e rasgam, foi exposta, faz parte do processo. Tem irmãs minhas que quando estão fluindo do Espírito, estão se maquiando e gravando aquilo que do Espírito está fluindo. Então, como o Espírito Santo começou a fluir, eu não quis nem parar para me maquiar e vir aqui falar as palavras de Deus. Porque eu quero que você entenda, eu sou humana. Eu sou do material que você é, humana, mas falo em nome de Deus. Quando eu venho aqui e falo as palavras de Deus, o reino espiritual está em movimento. Porque o nome que o reino espiritual se move não é no nome de Lília, é no nome de Jesus Cristo. Eu estou acessando no nome de Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão demônios, no nome de Jesus Cristo. Em meu nome curarão, disse Jesus. Então é o nome dele que está acima de todo nome. Por isso que quando a mulher do fluxo de sangue, ela decidiu crer nesse nome, o reino espiritual do mal, seja a multidão a excluindo, seja o sangue que corria sobre o seu corpo, não parou aquela mulher. Essas vozes foram silenciadas e ela acessou poder. Você quer saber como eu estou viva? Porque o Senhor me diz, eles têm essa dúvida. Como você está viva? Como se deu isso? Como se deu tudo que você tem? É poder de Deus, é presença de Deus. É poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Eu sou obra do Espírito Santo de Deus. Cada vez que você dá um passo do conselho do Espírito Santo de Deus, que você é guiado por Ele, que você permanece no caminho com Ele, não tem como a sua vida dar errado. Porque você será um testemunho vivo do poder de Deus e da presença gloriosa de Deus. Do poder de Deus e da presença gloriosa de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, o enviado, o consolador, o guia, esse maravilhoso que nós amamos, a presença de Deus, o seu Santo Espírito, ele não fala de si, ele fala o que ouve. Ele me revela e eu anuncio. Ele me revela e eu anuncio. Porque eu creio no que sai da boca de Deus. Eu creio no que a palavra de Deus diz. Eu criei você. Eu formei você. Eu escolhi você no ventre. Eu te separei ainda no ventre. E eu te... Falando com as minhas palavras. E eu te separei como profetas das nações. É Deus que está falando. Vem, Moisés. Vai libertar o meu povo. Mas como, Senhor? Moisés, eu estou com você. Ou seja, Moisés, Faraó não vai te tocar. Faraó não vai te matar. Então, quando a gente olha as minhas hoje, eu tenho essa consciência. Porque Deus, ele ensina, Deus, ele fala, Deus, ele se relaciona, Deus, ele explica, ele não tem problema com isso. Jesus, ele ensinou, mas Jesus também repreende. Como é pequena a fé de vocês. Vocês estão se preocupando com o pão. Vocês estão se preocupando com o pão. Eu não estou falando de fermento, minha gente. Eu estou falando de ensinamento para os discípulos. Então Jesus também repreende. Oh, meu Deus! Raça de víboras! Vocês querem sinais?
O único sinal que vocês vão ter é o de Jonas. Ou seja, Jesus não estava preocupado, usando do tempo do ministério dele para provar para as pessoas que ele é quem diz quem é. Porque eles queriam sinais de Jesus. Eles queriam sinais de Jesus. Então é uma identidade, é um interno alicerçado em Deus. E por isso a gente fica firme. Porque o nosso foco é o céu. E essa palavra do céu vai se cumprir. Não há dor lá, não há sofrimento lá, não há limitações lá. A gente viveu aqui no mundo físico um pedacinho do reino de Deus. Jesus curou os enfermos, paralíticos, os cegos. Oh, aleluia! Não haverá choro, não haverá dor, não haverá luto. Então entenda isso. Sem carro, sem casa. Entenda, calma, deixa eu ir até o final da frase. Você vai ficar. Como assim, Lilian, eu não recebo essa palavra? Quando tu morrer, o carro vai junto, é? Então, de todo jeito, vai perder o carro, vai perder a casa, vai perder o diploma, vai perder tudo. Só não queira perder o céu. Porque uma alma que tenta conquistar esse mundo, ela perde o céu. Aleluia, glória a Deus. Uma alma que tenta, e eu vou lhe mostrar. Veja, então Jesus começa a ensinar aos discípulos. Começa a ministrar a mente deles, como está agora ministrando a nossa. Eu preciso ir para Jerusalém. E ali, os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e, no terceiro dia, serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. A gente acha que não vai sofrer. Mas Jesus está dizendo que é necessário. Jesus está dizendo, eu preciso ir. Era necessário ele ir para Jerusalém. E os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Por isso que você entende por que Pedro reagiu e cortou a orelha do soldado. Como assim, Lilia? No interno de Pedro, qual era a decisão interna dele? Isso não vai acontecer com o meu mestre. Ninguém vai colocar as mãos dele. Deus não vai permitir isso. Então, internamente, ele não está convencido do sofrimento. Então, como é que ele vai reagir diferente? Quando chegou a hora de Jesus sofrer. De ele mesmo, por livre e espontânea vontade, por um coração voluntário, aceitar o processo de Deus, que Deus trouxe para a salvação da nossa alma, para nos tirar da condenação eterna. Então, por isso que ele reage, porque no interno dele, ele está decidido a não deixar aquilo acontecer. Então, ele não ia ter uma reação diferente, porque se ele dissesse, Jesus está certo, é por um tempo, se ele pensasse a respeito daquilo que Jesus está falando. Ou seja, é necessário esse processo. É necessário uma quimioterapia. Às vezes é necessário, não é, um distanciamento. É necessário esse momento de abandono, esse momento de estar no deserto. É necessário para que haja uma limpeza. Veja, quantos saíram do Egito e quantos acessaram Canaã? Veja a limpeza em todo o caminho. Então, aí Pedro fala isso. Jesus virou-se e disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como ser humano. Pensa
pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí a palavra do Senhor diz lá embaixo sobre verso 25. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Aleluia. Pois, aí a palavra diz, continua, 26. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Tem algumas versões que falam, o que adianta, né? Essa alma ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira, perder a vida eterna. Então, uma alma, para ganhar o mundo inteiro, ela tem que abrir mão da vida eterna. Porque ela vai pensar como o ser humano pensa. Ela não vai levar em consideração as coisas de Deus, que é loucura. É loucura. Por que eu não falo muitas coisas do meu processo? Porque é loucura para quem vai ouvir. Vai fazer pessoas pecarem nos seus próprios pensamentos. E se chegar um tempo e Deus assim quiser, também. Também que para validar a minha história, eu não preciso sair desnudando todo mundo. Não. A minha história, eu estou viva por causa de Jesus Cristo. E se você crê nele, você também viverá. Então, há momentos que você vai estar só, crendo no que Deus falou. Jesus disse, vocês irão me abandonar, mas eu não estou só. Deus está comigo. Moisés precisou crer no encontro que ele teve com Deus, no que Deus falou, e ir lá e falar ao faraó. E por que hoje eu não tenho problema com as minhas limitações? Por que eu não tenho? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E porque as minhas fraquezas faz com que o nome de Deus seja glorificado. Como assim? Um matador se tornou, não era Moisés, um homem mais manso da face da terra. Você tá entendendo? Aí alguém olha pra você, como assim? Essa criatura não tinha estrutura e tem uma família. Como assim? Passou por uma depressão, passou por um pânico, passou por tantas coisas e ainda continua viva ou vivo. E sorrindo como Sara. E amamentando o que Deus entregou como Sara. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre estar com Ele. Porque se Ele estar conosco, o milagre vai acontecer, Jairo. Jairo, não importuna mais o mestre. A menina morreu. Mas eu tô com aquele que manda no céu e manda na terra. Que tira a vida, mas que também dá vida. Então uma enfermidade levou a minha filha a morrer, mas eu estou com aquele que criou o corpo humano, que manda nas células do corpo e faz elas reviver. E faz elas ser ativadas e cooperar com a palavra, com aquilo que os céus ele quer fazer. Então, Jairo está dando uma resposta para o reino espiritual. Eu vou permanecer esperando. Eu vou permanecer no caminho. Porque o milagre, eu não sei como se dará. Como disse Maria, a mãe de Jesus. Mas eu sei que a palavra de Deus vai se cumprir em teu ventre, Maria. Vai se cumprir em meu ventre também. E quem é que vai fazer gerar?
Quem vai fazer o físico movimentar? Quem vai mudar a realidade de ventres? Quem vai fazer mudar a realidade de células? Quem vai fazer mudar a realidade de contas? Quem vai te dar estabilidade, diz o Senhor? É o poder de Deus, é a presença de Deus te favorecendo no físico desfavorável, diz o Senhor. A presença de Deus abre caminhos. A presença de Deus abre caminhos. Abre caminho no deserto. A presença de Deus abre caminho no Mar Vermelho. A presença de Deus favorecendo eu e você diante de homens, diante do Egito, diante da Babilônia. Por quê? Porque Deus, Ele ama você. Ele ama você. Ele ama você. Você vai ver quando chegar o tempo, Deus vai honrar você, não é? E vai trocar o choro por um hino de vitória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então a nossa mente, ela não pode pensar como o humano pensa. A gente não pode buscar conquistar o mundo. Porque buscar conquistar o mundo, você vai se constituir inimigo de Deus. Porque o mundo não pensa como Deus pensa. Não leva em consideração ao que Deus quer. Não leva em consideração o que Deus quer. O mundo quer viver o hoje e o agora. E não pensa no futuro da sua alma. Não pensa no futuro da sua alma. Porque no caixão ninguém vai levar carro, ninguém vai levar casa, ninguém vai levar diploma. E aqui não é uma generalização. Não é que você não pode ter uma profissão. Porque nós temos Samuel, profeta, juiz. Então veja, você pode ter um título assim que Deus quis que você tivesse aqui nessa terra e exercesse em algum ambiente esta profissão, porque neste ambiente você será canal de Deus. O cajado nas tuas mãos fará você abrir caminho no mar. A funda e a pedra vai fazer você derrubar gigante e o nome de Deus ser conhecido e glorificado. Então veja, é a palavra do Senhor que diz: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. João viu os 7 caças de ouro. E a gente não entende, né? Muitas vezes o que Deus fala. Porque, meu Deus, como assim ele não vai morrer? Ele viu em visão. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Não seja louca, não seja louco, não saia da porta, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E o inferno foi para o diabo e os anjos que escolheram ficar com ele. Não é para mim, não é para você, não é para os seus filhos, não é. Não escolha ficar com ele no inferno, porque Deus enviou Jesus para te salvar. Deus enviou Jesus para te salvar. Creia nele, se agarre nele, permaneça no caminho, seja transparente com Jesus, confesse seus pecados e não desgrude dele.
Não importa o irmão que não crê, não importa quem vai ser usado, que vai dar lugar ao diabo, que vai ser dominado nas suas mentes, mas você faça a sua escolha individual de crer e esperar por Jesus Cristo. Porque, infelizmente, me disse o Senhor, antes de entrar aqui, muitos estão dominados em suas mentes pelo diabo. Mas não tenha medo. Por quê? Jesus Cristo, o Filho de Deus, destrói as obras do diabo nas mentes das pessoas. Aleluia, glória a Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, diz o Senhor, não serás atingido. Por quê? Pai, protege-os do maligno. Antes de Jesus ascender ao céu, ele orou ao seu Pai e pediu por aqueles que creriam nele, eu e você, para que Deus nos protegesse do maligno. Então ele bate em retirada, diz o Senhor. Ele está recuando, diz o Senhor, por causa do Filho de Deus. Porque a multidão quer tornar a gente Deus, e a gente não é, a gente é humano. Mas o poder e a presença de Deus conosco muda ambiente, faz milagres, cura, liberta. É Deus, é este reino saudável que eu e você pertencem e pela qual nós estamos esperando em Deus. Então a palavra de Deus diz lá em João 11, Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Nós não estamos no reino de apatia. Nós não estamos no reino que não tem empatia com o seu sofrimento. Ao contrário, Deus, ele fez intervenções muito grandes. Ciro com seu povo na Babilônia, Moisés com o povo no Egito. Deus já havia anunciado a Abraão. Você vê Jesus fazendo intervenções físicas, pessoas cegas, aleijadas, cheias de demônios. Jesus destruindo as obras do diabo. Jesus manifestando o seu reino, que é um reino que restaura o ser humano por completo e devolve a esse ser humano a vida. Eu estar viva, eu ter Jesus Cristo vivo dentro de mim, eu ser um testemunho do seu poder e da sua presença. É por isso que eu te digo, eu não sei se você errou, me traz agora essa palavra do Senhor, mas faça como Davi, não saia do caminho, prefira perder tudo, mas não queira perder a presença. E aceite as consequências do Senhor. Um filho de Deus, ele vai te perdoar. Alinha, mas fulano não quis perdoar. É uma escolha de fulano. Obedecer a Deus não é sobre a ação do outro, é sobre a sua ação. É sobre a sua semente. Porque Jesus vai recompensar. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que você fez. De acordo com o que você fez. A palavra de Deus diz que eles estão chorando. Jesus viu Maria chorando. É importante chorar. Não retenha esse choro. As lágrimas expressam palavras. As lágrimas trazem um alívio para o seu interno. Traz um alívio para o cérebro. Elas estão chorando porque é real. Elas estão passando por um luto. Elas estão passando por um enterro. Algo que elas amam morreu. Então a dor, ela é real. O que você perdeu no seu casamento, o que você perdeu na sua empresa, o que você perdeu com os seus filhos, o que você perdeu no ministério, é real, diz o Senhor. E chorar é uma resposta humana, do organismo humano. Esse é eu, esse é você. O choro não vai impedir Jesus de fazer o milagre.
E muitas vezes eu estive como elas. Eu só esperava o céu. Mas Jesus vem para ativar a nossa fé. Daquilo que morreu, daquilo que foi perdido, daquilo que hoje é dor, é sofrimento, é uma lembrança, é uma memória que traz dor e que traz sofrimento. Tá enterrado, tá morto e só Jesus pode mexer. Por quê? Porque o físico, ele tem as suas demandas. E qual é as demandas que o físico tem? Aflições, problemas, doenças, é tudo desse mundo, luto desse mundo. E o reino de Jesus é o único que pode tirar essas limitações que o físico vem nos trazer. Jesus é o único. Ele é completo, ele é vida. O nome dele está acima de todo nome. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela, chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: veja como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Engraçado, não é? A boca fala do que o coração tá cheio. A boca fala do que o coração tá cheio. Jesus chorou. Ele estava em um cenário de tristeza. Jesus está trazendo uma memória que está enterrada, uma memória que faz chorar, é algo importante. Aqui é o Lázaro, está trazendo para a consciência, para ser tratado, para trazer vida a essa memória e cessar esse choro, diz o Senhor. E cessar esse choro, diz o Senhor. A palavra de Deus vem nos dizer também, lá em João, capítulo 19. Em João, capítulo 19. Em João, capítulo 19, verso 25. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Presta atenção. Mesmo ferido, mesmo ensanguentado, mesmo com a coroa com a coroa de espinhos, suas vestes rasgadas, exposição, vergonha, sendo ele quem é, porque não é Lilian ali, é a pessoa mais poderosa que esse mundo já recebeu. É Jesus Cristo. A única pessoa poderosa. É o Filho de Deus. Ele faz o bem. Então, mesmo a gente com dor, sangrando, ferido, e até dá pra ver nosso estado, conseguimos fazer o bem. Conseguimos ter empatia. Conseguimos produzir o bem na vida de alguém que está sofrendo, que está chorando, com a dor de algo que amava. De algo que amava, está sendo exposto, tá vendo sofrer. Olha Jesus promovendo uma adoção, porque ele não ficaria nesse mundo. Para que o Espírito Santo ele viesse, ele tinha que vir. Ele cumpriu a sua missão. Então há pessoas que vão embora, mesmo desse mundo, porque cumpriram a vida, cumpriram a missão que Deus entregou a elas. E você vai ter que continuar vivendo, porque o luto também vai querer parar eu e você. Então Deus, eu oro em nome de Jesus que se o luto está na sua vida, que o Senhor coloque pessoas do teu lado para continuarem caminhando com você que permanece nesse mundo.
Porque, veja, se é apenas, se fosse um reino de apatia, se fosse um reino sem empatia, se fosse um reino, não é? Eu vou cumprir a minha missão e embora. Gente, Maria passou a morar dali em diante na casa dele. Nem todo mundo abandona. João estava ali. João estava ali. Eles não podiam ter acesso a Roma. Eles não podiam convencer os religiosos que estavam dominados pelo desejo do mal. Por quê? Porque Jesus tratou o comportamento dos fariseus, dos judeus. Vocês estão realizando um desejo do diabo. Este é o pai de vocês. Porque Jesus, ele não mente, ele é a verdade. Deixa eu te dizer onde está o versículo. João, capítulo 8, verso 44. O pai de vocês é o diabo. Gente, ele é as pessoas que mais conhecem a palavra de Deus. Eles creem ali na palavra que são filhos de Abraão, que são filhos de Deus. E Jesus, que é a verdade, conhecendo os pensamentos dele, conhecendo as ações ocultas deles, Jesus diz a verdade para eles. O pai de vocês é o diabo. Vocês pertencem a ele e querem fazer a sua vontade. Entenda. Malditos. Por quê? Porque não realizaram a vontade do Pai. Benditos, vai ouvir quem realizou a vontade de Deus, a vontade do Pai. Vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai. Aqui Jesus está dizendo: vocês pertencem a Ele e querem fazer a sua vontade. Ele foi um assassino desde o princípio. Ele é contra a verdade e nele não há verdade nenhuma. Quando mente, só diz o que lhe é natural. É natural para ele mentir, pois é um mentiroso. Ele é o pai das mentiras. Olha o que Jesus está dizendo. Imagina tu num culto, Deus manifesta um pastor. Você tá lá, eu sou filho de Deus. Aí vai ter intervenções físicas. Não é? Mas entenda, irmãos. Hoje a gente tá deixando de falar a verdade. Porque a verdade machuca. A verdade é isso. A verdade liberta. E a verdade, para quem quer continuar no erro, aonde Deus está dando oportunidades de mudança, eles serão usados contra você. Porque vão endurecer seu coração, vão continuar querendo realizar a vontade do diabo, mesmo você falando a verdade. Esse comportamento, essa decisão, essa ação é uma vontade do diabo. Ele está sendo seu pai. Se eles crescem no que Jesus falava, eles seriam curados. Eles deixariam de ser cegos. Eles acreditavam ao pensamento deles. O que eu estou fazendo é a vontade de Deus. Jesus está dizendo, não, é a vontade do diabo. Não é a de Deus, não. É a do diabo. Profetas corajosos serão levantados pelo Senhor, que não amarão a própria vida neste mundo, mas falarão a verdade, porque Deus quer a verdade. É o reino que nós estamos. É o reino que fala a verdade, mesmo que a nossa vida esteja em perigo. Todos os dias em perigo, mas Deus nos protegendo contra os planos do maligno, assim nos lembra o Senhor. Então aqui uma adoção foi promovida. Jesus está sofrendo, Jesus está exposto, mas Jesus está firme, porque no seu interno o Pai está comigo. O Pai está comigo. E mesmo na cruz, quando ele diz, ele também promove ali uma salvação da alma diante de uma confissão, arrependimento. Veja, tem dois na cruz. Jesus não tirou aquelas pessoas do sofrimento físico que as suas escolhas os levaram. Eles continuaram lá na cruz, mas um deles foi salvo. Porque no momento ali, onde estava recebendo as consequências, não era processo.
Jesus estava no processo. Os dois que tá do lado de Jesus, como diz a minha irmã Raquel, era consequência das suas escolhas. Mas um confessou, se arrependeu e foi salvo por Jesus Cristo. Veja quantas coisas, feridos, machucado, passando por vergonha, Jesus promoveu, mesmo estando no processo. Então ele mostra para mim e para você que mesmo aprisionados, acorrentados, os ouviam cantar. Com enormes grilhões, dia e noite em prisões, aguentavam tudo sem reclamar. Com martírios e muitos açoites, Paulo e Silas louvavam ao Senhor, porque tinham confiança no Deus de Israel. Ele jamais falhou. Na hora certa ele abre prisões, com seu poder e autoridade libertar milhões. Os seus louvores entoavam, chegavam aos céus, suas correntes destruídas pelas mãos de Deus. Aleluia, prove o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Então você vê, José tinha sonhos. No tempo certo, no dia certo, eles se tornaram físicos. Abraão e Sara tinham uma promessa. No tempo certo, eles se tornaram físicos. Jesus também tinha uma promessa. No tempo certo, ela também se tornou física. E aqueles que estavam chorando, agora estavam com seus corações cheios de alegria, porque Jesus ressuscitou. E olha o quanto que ele alcançou e vai alcançar ainda. O seu nome vai alcançar, vai salvar a muitos, diz Isaías 53. Vai salvar a muitos, aqueles que crerem nele e perseveram na porta, perseveram esperando o noivo. E nós seremos incitados pelo mal para perdermos a nossa fé nessa espera, com situações físicas, porque a dor ela é real, ela vai mexer com você. Você tem que chorar, você tem que expressar essa dor. Você não precisa ser forte a todo momento, diz o Senhor. Eu aprendi isso com Ele. Eu aprendi que tudo é sobre Ele, não é sobre mim. Que mesmo ferida, mesmo com dor, mesmo com isso, mesmo com aquilo, eu tenho que vir aqui e anunciar o que Ele me falou no secreto. Eu tenho que vir aqui e tenho que anunciar o que Ele me revelou no Espírito, o que Ele me revelou em sonho, porque não é sobre mim, é sobre o que o reino espiritual está me revelando e mandando eu fazer. E enquanto eu faço, Ele me cura. Então eles estavam chorando, mas agora estariam sorrindo, porque Jesus manifestaria a sua vontade no físico. Não era a vontade do diabo que ia prevalecer, que usou pessoas para fazer, mas era a vontade de Deus, que os céus estabeleceria nesse mundo. Era Jesus Cristo vivo, era Jesus Cristo ressuscitado, é o Espírito Santo descendo, é almas se convertendo, é almas se libertando, é almas curando. Veja, foi o que prevaleceu. Mesmo temporariamente, ele nas mãos de autoridade, ele nas mãos, vou trazer um exemplo bem básico, nas mãos de professor, na mão de diretor, na mão de gerente, na mão de CEO de empresa, na mão de Roma, na mão do presidente, na mão do Tribunal de Justiça. Você tá entendendo? Mesmo ele passando por esses processos, nas mãos desses que se constituem no mundo poderosos, e se entregam à vontade do diabo de manipular, de mentir, de realizar obras para o mal, ainda assim Jesus vem, os céus vêm e destrói toda a obra arquitetada pelo maligno. E o que a gente fica, que disse no início, vamos lembrar, fica firme. Fica firme. Já teve momento, eu posso dar esse testemunho da minha irmã, tanto a Nitesca Alves como a Elane Cristina, que elas foram muito usadas pelo Senhor para eu pôr uma dor para fora, né? Enquanto Deus falava, eu chorava. Enquanto Deus falava, eu chorava. Veja, enquanto Maria está aqui, ela está chorando e Jesus está falando.
Então ela tem que pôr essa dor pra fora, até porque ela tá vendo o filho dela, ela tá vendo alguém que foi gerado no ventre dela, ela tá vendo um inocente, tem toda uma questão emocional, afetiva, tem sentimentos, e tudo isso é do humano. Nós somos humanos, mas muitos querem se comportar como deuses. Até Deus fica irado, imagina eu e tu. A gente não pode se entregar à violência que a ira traz, mas deixar Deus fazer justiça com as mãos dele, porque a balança dele é justa e ele sabe como fazer, não é? Todos terão de Deus tempo para arrependimento e abandono dos maus caminhos. Mas se perseverarem no mal, queira Deus que ele traga para você tratamento. Mas há muitos que irão morrer nos seus pecados e perderão a vida eterna por sua própria escolha, porque Deus deixou disponível a oportunidade e ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele deseja o arrependimento, a conversão, mas ainda assim, ele nos anuncia no tempo de Jeremias, mas também que se cumpre nesse tempo, que muitos escolherão continuar no caminho da maldade. E aí, como é que tu sabe disso, Lília? Porque não tá dizendo na Bíblia que isso é o futuro, irmão. Isso é o futuro. Aqueles que praticaram maldade vai chegar diante de Jesus. Veja, isso aqui, eles estão praticando uma maldade, mas eles acreditam, eu sou filho de Deus. Como que pode? Então vai descobrir na frente de Jesus que são malditos porque praticavam mal e não vão entrar. Vai entrar quem faz a vontade de Deus. Você tá entendendo? Então eles vão descobrir. Naquele dia. Deus já tá anunciando o futuro. Embora ele não queira, as pessoas estão escolhendo perseverar no caminho mau. Assim nos diz o Senhor. Se você é esta pessoa e você se arrepende e quer se entregar para Jesus, abandone os maus caminhos e com Jesus comece uma nova vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.